Bom dia a todos e a todas. Vamos continuar a nossa videoaula sobre dendrologia e preservação da madeira. Acompanhe. Vamos falar um pouquinho sobre os agentes biológicos que atacam a madeira. Nas madeiras apodrecidas, é muito comum a gente encontrar estruturas denominadas orelhas de pau. Orelhas de pau são essas orelhas aqui, ó. Parecem as orelhas mesmo. Nada mais são que corpos de frutificação dos macrofungos. Vocês lembram lá que eu falei na fitopatologia? Esses fungos, eles têm na madeira o seu alimento. Então, esses corpos de frutificação produzem grandes quantidades de quê? Das sementes que são denominadas os esporos. Eles soltam esses esporos, que são levados pelo vento, em condições favoráveis de umidade ou temperatura, por exemplo. E esses esporos, eles germinam produzindo finíssimos filamentos denominados as hifas, que penetram na madeira. Essas hifas, elas formam o corpo vegetativo do fungo ou o micélio. Então, o apodrecimento da madeira, ele ocorre devido tudo a isso, a atuação das enzimas, essas enzimas, elas soltam os compostos químicos, né? No caso, os fungos, eles soltam esses compostos químicos, e depois disso, em condições favoráveis, os corpos de frutificação, eles podem ser formados no exterior da peça atacada. Aí os mourões, os postes, estacas e palanques, eles são utilizados parcialmente enterrados, apresentando na região próxima ao nível do solo uma umidade e aeração que favorece assim o desenvolvimento dos fungos. Aí aparece esses fungos e faz com que apodreça mesmo essa madeira. Ele vai se alimentando o fungo e apodrecendo. Isso explica o fato de ocorrer principalmente nessa região o apodrecimento que inutiliza a peça. Não tem como vender essa peça e utilizar. Mas a madeira utilizada sem contato direto com o solo, ela pode também apresentar apodrecimento. Então, como eu já disse, esses mourões que ficam mais próximos ao solo, tem essa umidade e essa temperatura, faz com que os fungos venham e façam o apodrecimento. Mas não se iludam. Essas madeiras que não têm contato direto com o solo também podem apodrecer, desde que o seu teor de umidade seja superior a 20%. Então, quando a madeira não está seca, ela está com umidade superior a 20%, pode vir a apodrecer. É o que ocorre, por exemplo, com as testeiras de telhado da casa da gente, os forros de beirais nas nossas residências. Isso acontece muito. Ainda falando sobre os agentes biológicos, a gente falou sobre os fungos, tem também os cupins, né? A madeira do uso interior da nossa casa, como os móveis, desde que mantida isolada dos possíveis fontes de fornecimento de água, tem uma umidade de equilíbrio situada ao redor de 14%. Então, quando essa umidade está próxima a 14%, está livre do ataque de fungos, que só ocorre em uma umidade acima de 20%. No Piauí é mais difícil acontecer isso, né? Mas nesses períodos chuvosos pode vir a acontecer. Os móveis podem vir a ter esse apodrecimento. Mas a gente sabe que é mais difícil. Existem outras espécies de fungos que, apesar de não causarem o apodrecimento da madeira, faz com que o produto ele fique depreciado, porque produz mancha. Aí vem um fungo e produz aquela mancha feia, né? São vulgarmente conhecidos como fungos manchadores e mofos, que são os conhecidos mofos. Esses mofos provocam apenas a descoloração superficial da madeira, enquanto os manchadores podem penetrá-la profundamente. As manchas, essas manchas produzidas, elas são de várias cores, mas geralmente é azulada e esverdeada, né? Os cupins, que também são agentes biológicos que atacam a madeira, ou também as térmitas, que a gente falou na disciplina também de fitossanidade, dentre os insetos xilófagos que se alimentam da madeira, são os mais sérios agentes que destroem a madeira em nosso meio. Compreendem também cerca de 2.000 espécies e vivem em colônias que são autênticas sociedades. E aí, gente, como eu falei, fungos fazem também esse apodrecimento da madeira e os cupins, eles acabam com a madeira. E a gente tem que utilizar preservativos para que a madeira ela fique com um maior tempo útil, né? Vida útil. E aí, quando não é possível modificar as condições que favorecem o desenvolvimento dos fungos, quando não tem como a gente reduzir essa umidade de 20%, é necessário, então, que a gente tem que
envenenar o alimento por meio do preservativo. A gente tem que aplicar alguns produtos que matem esses cupins ou os fungos, né? Os preservativos ou preservadores de madeira são produtos químicos introduzidos dentro da sua estrutura que têm como finalidade torná-la tóxica aos fungos e insetos xilófagos. Entretanto, para um produto ser considerado realmente um preservativo, uma vez aplicado, ele tem que penetrar profundamente na madeira e não superficialmente, porque não pode evaporar nem ser arrastado pelas águas da chuva ou umidade do solo. Então, quando chove, tem que penetrar na madeira. Se você aplicar superficialmente, não tem um bom resultado. Também não deverá ser tóxico ao homem na hora de aplicar, e também os cachorrinhos e os gatinhos, né? Que se eles vierem, eles podem ser envenenados nas concentrações usuais e ser relativamente barato. Porque você também não vai comprar uma coisa muito cara, porque não vai valer a pena. Os preservativos de madeiras, eles podem ser classificados em 3 tipos. Tem os oleosos, os oleossolúveis e também os hidrossolúveis. E os preservativos, eles, como eu já disse, eles são divididos, né, nesses oleossolúveis e hidrossolúveis. Oleossolúveis porque usam óleo como veículo no caso de solvente, e hidrossolúveis que usam água como veículo de solvente. Vamos falar um pouco sobre os preservativos de madeira oleosos. Tem os mais conhecidos que são o creosoto e o alcatrão de hulha. Ambos são obtidos pela destilação seca do carvão, da pedra ou da hulha. Então, a composição desses preservativos é bastante complexa, com elevado número de compostos orgânicos. São destinados ao tratamento de madeira seca e descascada. O creosoto, por exemplo, ele tem a tendência de exudar da madeira tratada, formando uma camada de óleo na superfície. O exudato, ele causa problemas no manuseio com irritação da pele e dos olhos, então tem que prestar muita atenção, dificultando a aceitação de acabamentos, além de poder causar problemas ao meio ambiente. O alcatrão, ele pode ser mais barato e pouco fluido e é normalmente associado em partes iguais ao creosoto. Ele obtém-se assim uma mistura mais barata que o creosoto isoladamente, então é mais barato você comprar. Você pode utilizar esse carbolinel, você pode comprar. E esse alcatrão, ele será também dotado de maior penetração na madeira que o alcatrão. No caso, o alcatrão de hulha, né? Ele tem uma maior penetração do que o alcatrão normal. São produtos que podem ser obtidos nas usinas siderúrgicas. Esses são os preservativos oleosos que melhoram a sua madeira. Já os preservativos da madeira oleossolúveis, existem no mercado diferentes formulações prontas para uso à base de pentaclorofenol, por exemplo, mas tem várias outras, entre outras preparadas com solvente e aditivos que variam em função da utilização prevista para o produto comercial preservativo. Entre os solventes usados, encontra-se o óleo diesel, que pode utilizar como solvente, né? E o querosene ou a água a raiz. Então, ele não utiliza a água como solvente. Por isso que é chamado de óleo solúvel. Como aditivos, são utilizados produtos como resinas, inseticidas, ceras ou óleos. Então, eles misturam por exemplo, esse penetralcupim aqui, ele tem uma mistura do óleo, né? Ele tem que ter o óleo para fazer a mistura, não é a água. E também alguns são utilizados aditivos, como inseticidas, ceras ou óleos. Assim, também há produtos que conferem acabamento natural, outros que permitem pintura, que já vem para pintar também, ou invernizar, como, por exemplo, uma porta da sua casa. O que pode também dar problema para escurecer a madeira. Mas algumas formulações, de acordo com os fabricantes, impermeabilizam as superfícies tratadas, diminuindo assim a instabilidade dimensional da madeira. Então, aqui essa água raiz é um solvente muito utilizado nesses óleos solúveis, como preservativo de madeira, e esse osmocolo também é muito utilizado para preservar a madeira, que é um óleo solúvel. Tem também os hidrossolúveis, como o nome já diz, hidro, né? Ele tem como solvente a água. Os modernos preservativos hidrossolúveis, eles são constituídos pela associação de vários sais,
Pode ser o sulfato de cobre, de cromato de potássio ou sódio, o sulfato de zinco, ácido bórico, ácido arsênico, entre outros. A proporção em que entram na composição de um preservativo é determinada por meio de cuidadosos estudos. Então, tem tudo, na hora que você for comprar, já tem tudo direitinho, a quantidade certa. As soluções aquosas desses sais penetram na madeira e reagem com a lignina de suas células, né? No caso da madeira que tem a lignina, e produz compostos insolúveis que dificilmente serão lixiviados, né? Então, se chover, geralmente esse preservativo hidrossolúvel ele não vai embora. Não é arrastado pela água ou umidade do solo. Os boratos também, ácido bórico, eles são facilmente solúveis em água e altamente lixiviáveis, sendo indicados para a preservação de madeira a serem usados acima do solo, diferentemente então dos hidrossolúveis, né? O ácido bórico. A madeira preservada com boratos inorgânicos usada, protegida acima do solo e da água, apresenta uma grande resistência a fungos apodrecedores, cupins, brocas e formigas. Então, esses preservativos que têm o borato, eles são menos eficazes do que esses hidrossolúveis. Para a gente finalizar a nossa videoaula, nosso assunto de hoje, vamos ver aqui então como é que é a aplicação dessas substâncias, desses preservativos de madeira. A aplicação dessas substâncias, elas visam prolongar a sua vida útil em serviço, no caso da madeira, ou de produtos confeccionados com madeira, através da aplicação de produtos que previnem o ataque desses agentes deterioradores, que são os fungos e também os cupins, e existem diversos meios para aplicar esses preservativos, desde simples a também bem sofisticados, que independentemente do método de tratamento deverá obter resultados bons, né, para assegurar a proteção da madeira. Então, gente, tem os procedimentos simples aplicando um produto preservativo líquido ou dissolvido em algum tipo de solvente na superfície da peça que se pretende tratar. No caso aqui, é esse tratamento por pincelamento, com pincel e madeira seca, mas esse tratamento ele é mais superficial. Tem também o tratamento por pulverização ou madeira seca, ou tratamento por pulverização, que é na madeira seca. Tecnicamente, o tratamento da madeira efetuado com a pulverização de soluções preservativas é praticamente igual ao pincelamento. Só que na aplicação com pulverização, tem que utilizar um pulverizador, como o nome já diz, né? E riscos de contaminação são bem maiores comparado ao pincelamento. Por tal razão, esse método só é recomendável quando há uma necessidade de se tratar a madeira onde o método por pincelamento seja considerado inviável. Então, esses são alguns dos métodos utilizados para a preservação da madeira, mas também tem outros. Mas aqui é um breve resumo sobre como se aplica esses preservativos. Tem também por autoclave, como eu já disse, mas aí se eu for falar de todos, a gente vai se estender bastante. Estamos finalizando então mais um assunto de silvicultura. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto de dendrologia e também de preservação da madeira. Qualquer coisa estou lá no Classroom e também nos grupos de WhatsApp. Bons estudos a todos e tchau! Bom dia, boa tarde, boa noite.